Olá, meu nome é Jamerson. Me fizeram a pergunta se Jesus Cristo era pobre. Nós conhecemos uma música que cantamos ao longo da nossa vida, O Pobrezinho que Nasceu em Belém. Eu não sei se você lembra dessa música. E deu a entender de que Jesus era pobre, passou a ideia de uma pobreza. Mas quando você vê ao longo da vida de Jesus Cristo, você vê que para cumprir o reino de Deus, todos os recursos foram disponíveis a ele. Se você vê lá a história, quando José e Maria vai descendo, e eles vão chegando nas regiões de Belém, e lá estava tendo a festa daquela época, e essa festa fechava quase todos os lugares onde se repousavam. Quando José chegou àquela estalagem, José ali questionando o dono da estalagem, havia uma lotação, não era uma questão financeira, era uma questão de espaço mesmo, não tinha espaço naquela estalagem nem nas outras, porque a cidade estava em festa, num período de festa, e tudo muito cheio. Mas aquele homem ofereceu para José um estábulo, e aí Maria dá a luz. Então, cumpriu-se o que foi escrito por meio do profeta, e aí Maria dá a luz. Agora perceba que depois de Maria ter dado a luz, se aproximam reis, e esses reis vêm trazendo ofertas. Quando chegou lá, eles deram ouro, incenso e mirra. Percebe que eles eram reis, e esses reis não iriam dar só migalhas, eles com certeza supriram o Rei da Glória, para que se cumpra também o melhor dado que receber. Quem deu primeiro? O homem. Quando o Filho do Deus Todo-Poderoso nasce na terra, o homem é o primeiro a dar, o homem é o primeiro a presentear. E depois desse momento, José tem um sonho, dizendo o anjo que tinha que sair daquela região para a região do Egito, porque havia uma perseguição e estavam matando todas as crianças. Também estava escrito e anunciado que essas crianças iriam estar morrendo porque o Rei da Glória havia nascido. Profecias estavam acontecendo. Jesus desce para o Egito e fica lá 3 anos, junto com Maria e José. Percebe que lá no Egito, eles ficaram 3 anos com qual recurso? Lembra dos reis magos? Então, os recursos vieram por meio deles. A lógica de que Jesus depois vai sendo criado, ele volta, passa por Belém, passa por Samaria e vai habitar na região de Nazaré, onde se cumpre outra profecia, e ele será conhecido como Nazareno. E aí, meus irmãos, você vê que Jesus, lá em Isaías 53, diz que ele era um homem de dores, ele sabia o que era padecer, ele era um trabalhador. Então, com certeza, ele trabalhou e provavelmente deve ter sido um excelente profissional, como o pai dele, o carpinteiro. E automaticamente, quando ele começa o processo de cumprir a vontade do Pai, todos os recursos já estavam disponíveis para que o reino de Deus fosse cumprido. Jesus foi tentado a ceder a questões de riquezas, a qual Jesus sabia que havia uma riqueza que era maior que qualquer riqueza da terra, a qual o próprio Jesus, no meio de seus ensinamentos, ele diz: não busqueis as riquezas dessa terra, mas sim as que é do céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. No dia da sua morte, Jesus Cristo está ali na cruz, e é um momento a qual os soldados vão lançar sorte sobre uma veste de Jesus, de um ponto só, de um linho só, e aquilo representava uma veste de príncipe de rei, a qual os soldados lançaram sorte, significando dizer que era uma roupa bem cara. E se você olhar outros pontos, você vai perceber que não faltou absolutamente nada. Jesus teve a jumentinha, teve o salão para fazer a Santa Ceia, a última, ceia do Senhor. Todos os recursos estavam disponíveis. Até quando foi para pagar o imposto, Pedro pega o peixe, e ali havia as moedinhas para pagar o imposto. Então, querido, se você não tem um entendimento do que é uma verdadeira riqueza, eu quero que você olhe para a vida de Jesus e perceba que tudo que era necessário para cumprir o seu chamado estava disponível, e isso é riqueza. A mesma coisa serve para você. Você está cumprindo o seu chamado? Você está indo
em direção à vontade de Deus? Então creia que todos os recursos estão sendo direcionados a seu favor. Então, tem muita coisa para dizer, irmãos, e muito pouco tempo de vídeo. Às vezes é tão pequeno o vídeo e às vezes as pessoas já não assistem. Então, eu preciso desse vídeo bem curto. Não repare a produção simples, mas é para informar que essas mensagens cheguem. Jesus nunca foi pobre e ele sempre foi rico. O único momento da sua pobreza foi quando ele tomou sobre si todo o pecado da terra. Naquele momento ele se fez trevas para que nós resplandecesse a glória de Deus. Foi o único momento que Jesus ficou pobre. Mas aquela pobreza era sinônimo de riqueza para nós. A substituição estava acontecendo. Então, se você gostou dessa palavra, entre em contato conosco. Eu vou deixar meu e-mail, cristosalva2015@gmail.com. cristosalva2015@gmail.com. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na rua Rio São Francisco, 160, bairro Novo Riacho, em Contagem. Quero te convidar, venha ser o nosso convidado especial. Estarei lá te esperando. Olha, eu tenho tido assim a oportunidade de fazer esses mini vídeos e quero que você compartilhe, se houver como você fazer isso, para a gente poder alcançar essas pequenas dúvidas que às vezes estão no nosso cotidiano e às vezes a gente não tem uma pessoa específica para perguntar. Então seja você um colaborador comigo, compartilhe com a sua equipe, compartilhe com o seu grupo, claro, evidentemente, se você entende e crê dessa forma, amém? E eu quero te desejar que Deus tenha, dado os recursos para o seu ministério. Que o próprio Pai tenha sido o maior investidor, entregando seu próprio Filho na cruz por você. Então, não tenha medo de se lançar em direção ao reino e fazer cumprir o seu chamado. E eu gostaria, irmãos, de agradecer, deixando para você, mais uma vez, aquele leve conselho. Continue com a prática da palavra. Até a próxima. Deus abençoe.